Olá, queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e cheios de disposição para as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos à aula 3 da semana 29. Eu sou a professora Jandira e em nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com as atividades de língua portuguesa das páginas 14, 15 e 16 do livro Aprender Sempre, volume 2. Então, vamos lá. Se o seu livro já estiver aí pertinho, procure pela página 14, que é por essa página que nós iremos começar. Já encontraram a página 14? Então, é hora de anotar a data de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Ou ainda podemos dizer 6/10 de 2021. Já registraram a data de hoje no livro? Então, vamos começar as nossas atividades. Aula 9 é hora da revisão. O que vamos aprender? Agora chegou o momento de apresentar à comunidade escolar o que você aprendeu sobre os textos que estudamos nesta sequência. Bilhetes, cartas, avisos e e-mail. Também vamos retomar os estudos sobre esses textos para sistematizar os conceitos aprendidos, organizando-os num mapa conceitual. Número 1. Com a professora e seus colegas, faça uma revisão dos seus estudos até aqui e organize um mapa conceitual com as informações essenciais sobre os textos estudados. Bem, antes de organizar o nosso mapa conceitual e conversar aí um pouquinho para lembrar das principais características dos bilhetes, das cartas, dos avisos e do e-mail, nós precisamos saber o que é um mapa conceitual para que nós possamos construí-lo. Então, vamos lá. O mapa conceitual é uma ferramenta que representa visualmente a relação entre as ideias de um tema. Então, nós precisamos, primeiramente, de um tema. Bem, nós temos o tema bem aqui. A palavra central do seu mapa será mensagens. Então, nós precisamos pegar o nosso tema, a nossa palavra central, mensagens, e fazer o nosso mapa, colocar o que nós estudamos sobre mensagens. Bem, nós estudamos 4 gêneros textuais sobre mensagens: bilhetes, cartas, avisos e e-mail. Você se lembra das características de cada um? Nós vimos que o bilhete traz uma mensagem curta, objetiva, ele é informal e é pessoal. Nós mandamos para quem nós conhecemos. As cartas, elas são mais elaboradas, mais longas, trazem mais detalhes. Precisa ter o local e a data de onde a carta foi escrita. Ao final, precisa ter uma assinatura, ou seja, o nome de quem está escrevendo essa carta, o remetente. Ela pode ser informal ou formal, dependendo de qual é a intenção e de quem irá receber essa carta. Vimos também os avisos. Eles são usados em comércios. Vimos também aquele que tinha um aviso para quem usa o elevador. São mensagens breves e impessoais, ou seja, é destinada a um público e não a alguém que você conhece, que tem bastante proximidade. E o e-mail, ele pode ter aí textos com as características dos bilhetes, das cartas, do aviso, mas é necessário ter um endereço eletrônico e tem a vantagem de poder anexar arquivos, fotografias, vídeos. Bem, agora que nós conversamos um pouquinho sobre os 4 gêneros textuais que nós trabalhamos nessa sequência sobre mensagens, é hora de montar o nosso mapa conceitual. Então, vamos lá. Você pode usar agora lápis de cor, canetinha, o que você tiver aí na sua casa, para deixar o seu mapa bem colorido e fácil de entender. Então, nós vamos começar pelo nosso tema, pela nossa palavra central, mensagens. Agora, nós iremos colocar, ligando aqui nas mensagens, os gêneros textuais que nós estudamos sobre essa palavra central, sobre mensagens.
nós estudamos carta, e-mail, aviso e bilhete. Então, estes foram gêneros textuais que nós trabalhamos e que trazem mensagens. Agora, nós vamos colocar algumas características de cada um destes gêneros textuais aqui em nosso mapa conceitual. Nós não iremos colocar todas as características, iremos colocar apenas algumas, as principais. Então, vamos lá. O que é que nós podemos colocar sobre a carta? Ela precisa ter data e assinatura, é mais longa do que o bilhete, do que o aviso, por exemplo, e traz mais detalhes. Então, colocamos aqui algumas características sobre a carta. Precisa de data, de assinatura, é mais longa e traz mais detalhes. Agora, vamos colocar algumas características do e-mail. Precisa de um endereço eletrônico e acolhe todo tipo de mensagem. Você pode mandar uma mensagem que você escreveria em uma carta, pode mandar uma mensagem que você escreveria em um bilhete, ou até mesmo em um aviso. Pode ser formal, pode ser informal, pode ser uma mensagem curta, pode ser uma mensagem longa, mais elaborada, pode ser pessoal para alguém que você conhece, tem proximidade, ou pode ser impessoal, dependendo de para quem você está enviando e para qual lugar esse e-mail vai chegar, não é mesmo? Agora, nós vamos colocar algumas características do aviso. O aviso é impessoal, não é para alguém próximo, é para um público, geralmente, e a mensagem é uma mensagem objetiva, o aviso é objetivo, ele precisa ser claro, para que aquele público possa compreender qual mensagem o aviso está transmitindo. E, por último, em nosso mapa, precisamos colocar algumas características sobre o bilhete. O bilhete é informal e é pessoal. Nós podemos deixar um bilhetinho para um colega, para alguém da família. Às vezes, a professora manda o bilhete enviando a data da avaliação ou a data de uma reunião de pais. Então, assim ficou o nosso mapa conceitual. Nós temos aqui o nosso tema, a nossa palavra central, mensagens. Das mensagens saíram os gêneros textuais que nós estudamos nessa sequência, carta, e-mail, aviso e bilhete, e de cada gênero textual saíram algumas características desse gênero. Então, agora a minha sugestão é que você pause a nossa videoaula, escolha aí quais são as cores de lápis de cor ou de canetinha que você quer usar para montar o seu mapa conceitual, deixá-lo bem bonito e, mais do que isso, deixá-lo com um fácil entendimento, para que quando você observar aqui o seu mapa conceitual, você se lembre quais são as principais características da carta, quais são as principais características do e-mail, do aviso e do bilhete. Então, esse mapa conceitual é para facilitar, para que quando você observá-lo, você possa se lembrar de tudo que nós estudamos nessa sequência. Agora, se você já pausou, se já fez o seu mapa conceitual, nós vamos para a próxima atividade. Aula 10. Você sabia que... O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas vão sistematizar tudo o que aprenderam sobre mensagens. Além disso, vão conhecer ou relembrar, a quem já ouviu falar, de um tipo de texto muito interessante para divulgar o que aprenderam e informar outras pessoas. Estamos falando do Você sabia que? Já ouviram falar sobre esse tipo de texto? Reflita com a sua turma, questione-se. Que tipo de texto deve ser esse? Por que será que tem esse nome? Você já leu algum texto que começa com você sabia que? Ou já ouviu a leitura de algum texto assim? Bem, aqui na atividade 1, nós vamos ler alguns exemplos e então conversar um pouquinho sobre o que iremos fazer. Número 1. Vamos ler juntos, no esquema abaixo, os textos no estilo Você sabia que? Você sabia que o fêmur é o maior osso do corpo?
Você sabia que os primeiros tipos de papel, os papiros, foram criados há mais de 5.000 anos? Você sabia que existem vários tipos de mensagens diferentes? Você sabia que a escrita foi inventada há mais de 6.000 anos? Agora que você e seus colegas conheceram textos do tipo "Você sabia que?", criem um para mostrar o que aprenderam sobre os vários tipos de mensagens que existem. Retomem os mapas conceituais que fizeram na aula anterior. Bem, nós iremos criar um texto no estilo "Você sabia que?", para compartilhar o que nós aprendemos nessa sequência sobre mensagens. E o que é que nós precisamos nos lembrar para criar um texto no estilo "Você sabia que?"? Vamos lá, não se esqueça. Esse tipo de texto precisa ter uma pergunta que chame a atenção do leitor e precisa começar sempre com a frase "Você sabia que?". Vocês perceberam os exemplos que nós lemos aqui? Você sabia que existem vários tipos de mensagens diferentes? Então, textos assim começam com "Você sabia que?" e precisam ter uma pergunta para chamar a atenção do leitor, ou seja, a pessoa que vai ler o texto que você criar. Você pode combinar com o professor ou a professora de sua sala, onde esse texto será colocado. Se vai ser colocado no pátio da sua escola, se vai ser colocado em um mural da sua sala de aula, para a turma do outro período ler. Enfim, esses detalhes você poderá combinar com o seu professor ou a sua professora. E agora vamos prosseguir. Número 2. Planejando, você sabia que? Então, agora é hora de nós criarmos o nosso texto "Você sabia que?", com as informações que nós temos sobre essa sequência que falou de mensagens. Para isso, eu vou colocar aqui ao lado o mapa conceitual que nós criamos hoje. Então, nós temos aqui as mensagens, os 4 gêneros estudados e algumas características de cada um desses gêneros. Bem, observando o mapa conceitual, você vai preencher aqui nessa tabela. Qual tipo de mensagem vou escolher? Qual tipo de mensagem você vai escolher? A carta, o e-mail, o aviso ou o bilhete? Pense aí na sua casa e já pode escrever que tipo de mensagem você irá escolher. Já escolheu? Bem, eu vou escolher uma aqui também, eu vou escolher o aviso. Quais as principais características desse tipo de mensagem? Vamos observar aqui no mapa conceitual. Quais são as características desse tipo de mensagem, do aviso? É impessoal e objetivo. Então, vamos lá. Traz uma informação impessoal e objetivo. Como que eu respondi esse segundo item da tabela? Observando o mapa conceitual que nós fizemos. Rascunho do "Você sabia que?". O que é um rascunho? Bem, você vai pensar como será o seu texto "Você sabia que?" e vai escrevê-lo aqui. E por que é um rascunho? Porque depois você vai fazer a revisão, para ver se você não esqueceu nenhuma informação importante, se você deixou espaço entre uma palavra e outra, se as palavras estão escritas corretamente, e para isso você poderá pedir a ajuda de alguém que está aí na sua casa com você. Depois de feita a revisão, você irá escrever aqui na atividade 3. Crie seu "Você sabia que?" e anote-o. Então, o rascunho é aquela primeira versão que nós fazemos. Aí vem o momento da revisão. Está tudo certo? Não falta mais nada? Aí sim podemos escrevê-lo aqui na atividade 3. Combinado? Então, eu vou fazer aqui o meu rascunho, pensando no tipo de mensagem que eu escolhi, que é o aviso. Você sabia que o aviso é um texto de comunicação que traz uma informação impessoal e objetiva? Percebam que eu utilizei as informações que eu escrevi aqui anteriormente. Então, esta tabela nos auxilia ao planejamento para que nós possamos criar um texto no estilo "Você sabia que?". Você sabia que o aviso
é o tipo de mensagem que eu escolhi. É um texto de comunicação que traz uma informação impessoal e objetiva. E aí, que texto você escolheu? Que tipo de mensagem você escolheu? Você vai usar a informação aqui da primeira linha e a informação da segunda linha para criar o seu texto. Você sabia que? Aí, se você já conferiu, viu que não está faltando nada, alguém aí de sua casa observou com você para ver se você não escreveu nenhuma palavrinha errada, está tudo certo? Já fez a revisão? Então, você pode escrevê-lo aqui no número 3. Aqui no meu caso, na atividade 3, eu estarei mostrando outras sugestões de você sabia que. Este daqui eu fiz com um aviso. Vou fazer outros com a carta, o e-mail e o bilhete, mas é somente para mostrar para vocês outras possibilidades. Agora, vocês aí de casa, no livro de vocês, o texto que você escreveu aqui no rascunho, você irá escrever aqui no número 3, depois de fazer a revisão com a ajuda de alguém que está aí com você. Combinado? Então, vamos lá, vou mostrar aqui outras possibilidades. Você sabia que para enviar um e-mail é necessário ter um endereço eletrônico? Então, peguei aqui, qual tipo de mensagem vou escolher? Neste caso, eu escreveria e-mail. Quais as principais características desse tipo de mensagem? Precisa de um endereço eletrônico. Seria a resposta aqui da minha segunda linha. Rascunho. Você sabia que para enviar um e-mail é necessário ter um endereço eletrônico? Então, eu peguei as duas informações e criei o meu texto. Você sabia que? Vou mostrar outra sugestão. Agora com a carta. Então, qual tipo de mensagem vou escolher? Minha resposta nessa situação seria carta. Vou ler aqui o meu rascunho. Você sabia que a carta traz um conteúdo mais elaborado e é preciso colocar local, data e assinatura? Então, quais as principais características desse tipo de mensagem? Eu poderia colocar que é um texto que oferece mais detalhes e precisa de data e assinatura. E aí eu coloquei todas essas informações no meu texto. Por último, eu poderia fazer ainda um texto, você sabia que, sobre o bilhete. Qual tipo de mensagem vou escolher? Minha resposta seria bilhete. Quais as principais características desse tipo de mensagem? Traz uma informação ou é um texto de comunicação informal e pessoal, seria a resposta aqui da segunda linha. Depois eu posso juntar todas essas informações e criar o meu texto. Vamos ver como ficou. Você sabia que o bilhete é um texto de comunicação pessoal e informal? E aí? Qual foi o tipo de mensagem que você escolheu? Foi o aviso? O e-mail? A carta ou o bilhete? Bem, eu coloquei aqui sugestões dos 4 gêneros que nós estudamos nessa sequência, e lembrando que você pode escrever da sua forma, você não precisa seguir essas sugestões. Agora, se você gostou de alguma dessas sugestões, você vai completar a sua tabela, escrever o seu texto rascunho, fazer a revisão e depois escrevê-lo corretamente aqui na atividade 3. Combinado? A minha sugestão nesse momento é que você pause a nossa videoaula para que você faça essa atividade com bastante tranquilidade. Agora, se você já fez isso, já completou a atividade 2, já completou a atividade 3, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu quero desejar para todos vocês um bom descanso, um ótimo dia, e não se esqueçam que amanhã eu estarei aqui esperando por vocês com muito carinho. Até lá, queridos. Tchau, tchau.